deixar claro que o trabalho é árduo todos os Todo dias. dia. Às vezes as pessoas fazem uma conexão de que o executivo só contrata. Não. Contratar talvez seja 10% da minha função. Todo o resto é o dia a dia. Acho que o Odair até ilustrou bem muita coisa que a gente faz. E a sinergia, entender o elenco, entender perfil e a sinergia com a comissão técnica é uma função bem importante das minhas atribuições. Mas sim, certamente agora o desafio é muito grande, porque a gente precisa minimizar muito o erro. Eu acho que estar na Série A é uma baita responsabilidade do clube, da grandeza do Atlético. E agora o desafio é tentar fazer um pouco do que o Odair falou, né? É tentar ser muito criterioso, muito cuidadoso, muito responsável. É sempre respeitar o orçamento que o clube desenhar para nós. A gente sabe que a Série A está com uma concorrência muito pesada em relação aos investimentos. Então a gente vai tentar ser o mais responsável possível, o mais assertivo possível. Sabemos que é natural que numa margem de contratações a gente tenha alguns percalços, mas a gente vai tentar ser muito assertivo para que a gente entregue uma equipe competitiva para a temporada de 2026. Eduardo, alguns nomes saíram na mídia, Leonardo Bittencourt, Vitor Sá, Ademir. O que tem de verdade nessas notícias que já circulam? E é esse o mercado que o Atlético planeja atacar? O mercado alternativo europeu de times que estão numa fase na Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, nada do que saiu é verdade, absolutamente nada. Eu vi muita coisa, chegou muita coisa para mim, gente citando meu nome, dizendo que eu já vou ligar. Não tem nenhuma verdade nisso, explico por quê. O Odair também falou sobre isso na coletiva. A gente vai começar a trabalhar isso amanhã. Então, nada do que foi dito tem relevância. Eu faço das palavras do Odair as minhas. O torcedor tomar muito cuidado, com o que está sendo veiculado, porque, na verdade, a partir de amanhã vai ser tratado tudo, claro, de portas muito fechadas, porque a gente tem que respeitar muitos atletas que hoje estão no elenco. A gente ainda vai conversar com eles. Vai ter uma avaliação criteriosa amanhã, a gente já tem algumas ideias, claro. Amanhã a gente vai ter uma avaliação muito criteriosa para definir os nortes do jogador do elenco atual, para a gente começar a planejar os nomes que vão fazer sentido para a gente entregar ao Odair o que ele bem falou na reunião, que é uma versatilidade dentro do elenco, uma competitividade de nível bem alto. Eduardo, como é que está o planejamento? A gente teve uma mudança de calendário para o ano que vem. Vocês já sabem pelo menos, por exemplo, o João começa comandando um time sub-23 no Campeonato Paranaense. Quando entra em campo o time do Odair Helman, o time principal do Atlético, pensando em brasileiro. Esse planejamento eu acho que vocês já devem, pelo menos, já ter montado, porque vai ser tudo muito rápido. O que você já pode antecipar para a gente? Claro, assim, desde que eu cheguei, o pedido do presidente foi que o Sub-20 integrasse o departamento de futebol profissional. Então a gente tem uma competição que é a Copa São Paulo, que a gente está desenhando. Amanhã a gente vai bater o martelo, mas eu não vejo problema em antecipar para vocês, porque já está bem amadurecido, a gente só vai bater o martelo amanhã, o presidente vai dar o ok, ou não, mas a tendência é que seja. Então o Sub-17 deve ser a equipe que, ao subir, vai jogar a Copa São Paulo. A gente está definindo o elenco que vai disputar a competição estadual, considerando que a Série A começa dia 28 de janeiro. Então a gente vai estruturar um Sub-23, um aspirante, um time B, o nomenclatura que o presidente definir, para que dispute o estadual. A gente está vendo se a equipe principal, que retorna dia 2 de janeiro, que é a data, vai fazer algum jogo do estadual prévio à estreia do brasileiro ou não. Então são detalhes ainda que eu estou abrindo para vocês com antecedência, que já está bem amadurecido com o presidente, inclusive, mas a gente vai realmente definir toda essa estratégia amanhã, inclusive, nominar quem são os atletas e comissão técnica, como é que vai ser a estruturação da próxima temporada. Odair, desculpa, pode ir. Eduardo, você falou em respeitar o orçamento. Você já tem esse valor de orçamento para a Série A? Não, amanhã a gente vai ser conversado sobre isso. Odair já está encaminhado. A gente sabe que ele tem um contrato até maio do ano que vem, mas que é uma vontade dele renovar, que é uma vontade do clube, do presidente sua também, de ter a permanência dele. Já tem isso encaminhado, ou pelo menos essa conversa também acontece amanhã? Eu acho importante falar sobre o Odair até uma coisa antes. Ele foi um cara, ele falou sobre isso, e eu falei isso também com os atletas agora no final, porque a gente passou por muitos momentos dentro da competição. Momentos muito bons de 7 vitórias seguidas, momentos de 5, 6 jogos sem vencer. E o Odair foi um cara que teve uma energia intacta. Ele foi muito responsável, juntamente com os atletas, como ele mesmo diz, o 30-70 ali, a alcançar esse objetivo. A gente vai conversar, é uma decisão macro do presidente, mas ele sabe também a minha opinião. O Odair já externou a vontade dele. A gente acredita que vai tudo caminhar bem, uma continuidade, que é o que nós queremos, acredito que é o que a torcida também quer.
Então vamos conversar, amanhã também vai ser um tópico de conversa, mas a tendência é que a gente tenha uma continuidade. E uma decisão do presidente também, quem sabe, de trazer uma pessoa para colaborar com vocês, né? Um diretor técnico, a gente sabe das conversas com o Sandro Orlandelli. Quanto é importante, Eduardo, você que está nessa função e você que vê na visão macro também o que é um departamento de futebol, que não é só contratar, a importância de se ter uma pessoa assim também para contribuir com vocês para o ano que vem? Todo profissional que venha para agregar tem de ajudar. Né? Assim, a gente também fez um diagnóstico quando chegou, eu também identifico e tenho conversado muito com o presidente sobre isso, ele é um cara que pensa sempre muito à frente, então a gente está estruturando algo que vai além disso, né? Mas que também constitui qualificar ainda mais o departamento para os desafios que a gente tem, e não só o futebol profissional, é qualificar o processo como um todo do Atlético, para que a gente forme melhor, consiga desenvolver jogadores mentalmente mais fortes, consiga desenvolver todo um contexto de cuidado com a saúde desse atleta para desenvolvê-los melhor. Então é uma questão bem ampla que a gente está trabalhando para qualificar. Eduardo, o Atlético mudou demais o elenco da última temporada para essa, foram 26 saídas, 18 contratações e deu muito errado. Você tem essa preocupação para a próxima temporada? Mudar muito pode ser danoso para o Atlético? Eu acredito que a análise da fotografia daquele momento é muito difícil a gente julgar de fora, né? Eu não estava aqui, mas eu sempre acredito que manter uma base você começa de uns passos à frente. Mas, obviamente, que depende muito do contexto. Aquele contexto era um contexto de descenso, né? E aí é difícil avaliar. Esse é um contexto de conseguir o objetivo do clube, que foi ascender à Série A. Então, na verdade, é entender também os cenários para que você tome passos corretos, certos, e consolidados para uma nova temporada. Mas certamente, se começar já com uma base montada, você sai na frente. Quanto dessa base você pode manter? 50%, 60%, 40%? Não, ainda não. Amanhã que a gente vai conversar sobre isso. Eduardo, o que você pode falar para o torcedor? Porque não adianta, né? Mesmo com a Série B próxima do fim e agora acabando, todo mundo já estava pensando já em como seria a montagem do elenco para o ano que vem. O que você pode falar para o torcedor sobre expectativa de montagem desse grupo? Você falou um pouquinho da característica, mas em como o Atlético volta para a Série A do Campeonato Brasileiro? Isso eu acho que é outra resposta muito boa que eu dou da RD. Eu acho que a primeira coisa é adequar a expectativa. Porque sempre que a gente eleva a expectativa, a gente tende a tomar um tombo. Então a gente vai ser muito criterioso para saber, em cima do orçamento que vai ser nos passados, em cima de uma ideia que a gente tem, da cara Atlético de jogar, que é isso que a gente está cada vez mais se aprofundando para. Porque eu cheguei aqui vai fazer 5 meses. Né? Eu não posso ter a capacidade, sem ouvir muitas pessoas, inclusive o próprio presidente, de qual é a cara do jogador do Atlético. Ele já nos passou muitos spoilers, muitas ideias, muitas características. A gente juntando tudo isso em uma equipe muito qualificada de profissionais que a gente tem, a gente vai tentar ser o mais assertivo possível para que a gente possa entregar essa cara para o Atlético. Essa cara de um time competitivo acima de qualquer coisa. Você falou muito do presidente. O presidente Mário Celso Petralha, ele tem um retorno muito forte. Né? Depois de uma temporada passada que ele ficou um pouco mais afastado por questões de saúde, ele tem um retorno muito ativo nesse ano. Como é que tem sido a presença dele nas reuniões, a presença dele junto com o grupo, a presença e a condução dele nesse acesso e a montagem para o time do ano que vem? O presidente ele tem um perfil, desses 5 meses que eu estou aqui, de fazer com que a gente vá às últimas consequências de pensar algo de inovação, que busque trazer ideias novas. Então ele incita muito isso na gente, em todos os profissionais. Ele está presente e tem sido uma troca muito amistosa e muito construtiva acima de qualquer coisa. Está dentro dos planos, Eduardo, ter um retorno do jogo CAP, da maneira Atlético de jogar? Eu, particularmente, não acredito em plataforma de jogo. Eu acredito em comportamento. A busca é por entregar um time competitivo que eu acredito que ela reproduz o que a torcida tem orgulho de ver em campo. Maravilha!